Em São Paulo, um simples exame de rotina com Maria Alice virou um turbilhão. Bastou Virgínia aparecer no hospital para as redes sociais explodirem em especulações. Estaria a filha doente? Enquanto Poliana e Leonardo surgiram para apoiar, a ausência de Zé Felipe virou alvo de críticas pesadas. Nos bastidores, uma ligação tensa entre o casal trouxe à tona verdades dolorosas. Amor de pai versus exposição, proteção versus fama. E quando um áudio íntimo vazou, a briga ganhou dimensões inesperadas. Afinal, o que pesa mais, a imagem diante do público ou o verdadeiro valor da família? Era uma manhã comum em São Paulo. O céu encoberto, típico da cidade, parecia anunciar apenas mais um dia corrido na vida de Virgínia Fonseca. Ao lado dela, no banco de trás do carro, estava a pequena Maria Alice, brincando com sua boneca favorita. O destino, um hospital renomado no bairro dos Jardins, para algo aparentemente simples, um exame de rotina. Filha, vai ser rapidinho, só um check-up, disse Virgínia com aquele sorriso que misturava carinho e preocupação de mãe. Mas em tempos de redes sociais, nada é simples na vida de uma das influenciadoras mais acompanhadas do Brasil. Bastou alguns seguidores a reconhecerem na entrada do hospital para que as primeiras fotos fossem tiradas, acompanhadas de legendas alarmantes. Urgente. Virgínia leva Maria Alice às pressas ao hospital em São Paulo. A notícia correu como fogo em palha seca. Em minutos, os portais de fofoca começaram a publicar manchetes chamativas. Comentários se multiplicavam. Será que a menina está doente? E o que será que aconteceu? Sem forças para a pequena Maria Alice. Enquanto isso, dentro da sala de espera, Virgínia permanecia tranquila, distraindo Maria Alice com desenhos no celular. Para ela, aquilo não passava de um compromisso normal de mãe responsável. Mas no lado de fora, a realidade era outra. Fotógrafos já se aglomeravam, jornalistas ligavam freneticamente e as hashtags "Ó Movimento no Hospital em São Paulo" só aumentava. Cada nova foto que surgia nas redes sociais alimentava teorias, e os comentários se multiplicavam a cada segundo. Enquanto Virgínia tentava manter a calma, segurando firme a mão de Maria Alice, o inesperado aconteceu. Poliana Rocha e Leonardo também estavam na cidade, por coincidência. Tinham vindo para compromissos pessoais e, ao saberem da internação de um dia para exames, não pensaram duas vezes em aparecer. Poliana entrou sorridente no quarto, trazendo um ar de alívio. "Minha netinha linda, a vovó veio ficar com você", disse, abraçando Maria Alice com delicadeza. Virgínia se emocionou. Apesar de algumas diferenças do passado, ver Poliana naquele papel de avó presente a fez respirar mais leve. Leonardo, sempre mais discreto, ficou ao lado, observando atentamente. Ele sabia que em momentos como aquele a família precisava se unir, mesmo que fosse apenas por algumas horas de acompanhamento hospitalar. Do outro lado, em Goiânia, Zé Felipe estava em estúdio gravando quando recebeu a ligação de sua mãe. Poliana explicou detalhadamente. "Filho, está tudo bem, não é nada grave. São só exames. Mas achei importante te contar." Zé ouviu em silêncio. Por dentro, uma mistura de alívio e incômodo. Alívio, porque sabia que a filha não corria perigo. Incômodo, porque estava cada vez mais difícil lidar com a distância entre ele e Virgínia. Evitava encontros diretos. Não queria encarar conversas que ainda doíam. "Tá certo, mãe. Obrigado por estar aí. Se for só isso mesmo, eu vou ficar aqui em Goiânia. Melhor não ir agora", respondeu, tentando soar firme. A decisão, porém, não ficou restrita à família. Assim que os portais de fofoca perceberam que Leonardo e Poliana estavam no hospital, mas Zé Felipe não, os comentários explodiram. Como assim o pai não foi ver a filha no hospital? Zé Felipe em Goiânia e não veio por Maria Alice? Inacreditável. A avó e o avô foram, mas ele não apareceu. Tá estranho isso aí. Virgínia, mesmo focada em acalmar Maria Alice e conversar com os médicos, não pôde deixar de notar as críticas nas redes sociais. Sabia que aquilo poderia se transformar em mais um turbilhão de especulações. No entanto, decidiu não rebater de imediato. Com frieza estratégica, pensou: quanto mais falarem, mais atenção esse assunto vai ter. No momento certo, eu vou falar e mostrar a verdade. Enquanto isso, Poliana se desdobrava no papel de avó, acompanhava os exames, fazia brincadeiras para distrair Maria Alice e, discretamente, oferecia apoio emocional para Virgínia. Leonardo, ao lado, mostrava aquela serenidade que só um pai experiente tem, como quem dizia sem palavras: estamos juntos. Não importa o que aconteça. Mas do outro lado,
Em Goiânia, Zé Felipe já sentia o peso da pressão. Mensagens chegavam no celular, manchetes o marcavam indiretamente, e fãs cobravam explicações. O silêncio dele, que antes parecia uma forma de evitar desgaste, agora começava a ser interpretado como descaso. O dia que deveria ser apenas de exame simples se transformava em palco de especulações, julgamentos e questionamentos sobre a família. E, sem perceber, cada um dos envolvidos começava a desempenhar um papel maior do que imaginava nessa história que estava apenas começando. De volta em casa, em São Paulo, após um dia intenso no hospital, Virgínia Fonseca tentava aparentar tranquilidade. Maria Alice já dormia profundamente no quarto, exausta após os exames. A casa estava silenciosa, mas o coração de Virgínia não. A cada notificação que chegava no celular, mais críticas surgiam. Cadê o pai? E por que só a mãe e os avós estiveram presentes? Zé Felipe nem apareceu para ver a filha? Ela respirou fundo, apoiou-se na bancada da cozinha e decidiu. Não dava mais para engolir aquele silêncio. Pegou o celular e discou o número de Zé Felipe. Ele atendeu rápido, mas com a voz carregada de cansaço. Oi, Virgínia. Como tá a Maria Alice? Tá bem, graças a Deus. Dormindo agora. Mas e você, Zé? Por que não foi ao hospital ver a sua filha? Disse, sem rodeios. Do outro lado da linha, um breve silêncio. Zé Felipe fechou os olhos como se procurasse forças para responder. Virgínia, eu já sabia que não era nada grave. Minha mãe me contou. Achei melhor não aparecer para não gerar mais confusão. A voz dela endureceu. Mais confusão? O que gera confusão é você não estar presente. Hoje todo mundo viu a sua ausência. Você acha que o que os outros vão falar não me atinge? Estão dizendo que você não foi porque estava ocupado em agradar a sua nova namorada. Zé Felipe suspirou irritado. Ah, pronto. Já começaram com isso também? Virgínia, você sabe que não é bem assim. Sei o que, Zé? Que a sua prioridade não foi a nossa filha hoje. Que preferiu se esconder, em vez de mostrar que estava ao lado dela. E eu é que fiquei aqui segurando tudo sozinha, enquanto você... Ela parou, a voz embargada. Enquanto você tá aí vivendo outra vida. Ele apertou o telefone contra o ouvido, sentindo a acusação como uma facada. Você acha mesmo que eu não me importo? Que eu não passo noites pensando nela, em tudo isso? Eu só não queria transformar um exame de rotina em espetáculo, só isso. Virgínia não se conteve. Espetáculo? A vida da nossa filha não é espetáculo, Zé. Ela é prioridade. E quando você não aparece, sabe o que acontece? Eu viro alvo sozinha. E você? Você dá brecha para falar em que está mais preocupado em agradar outra pessoa do que cuidar da própria filha. Do outro lado da linha, o silêncio voltou. Zé Felipe não tinha resposta imediata. Sentia-se acuado, dividido entre a vida que tentava reconstruir e o peso da cobrança pública. Virgínia encerrou. Eu não ligo para fofoca, mas eu ligo para a verdade. E a verdade é que Maria Alice precisava de você hoje, e você não estava. Pense nisso. Ela desligou o telefone sem esperar resposta. Ficou alguns segundos olhando para a tela apagada, respirando fundo. Lá fora, os rumores cresciam. Dentro dela crescia algo maior. A certeza de que aquele capítulo da vida deles estava longe de chegar ao fim. O silêncio pesava no quarto de hotel em Goiânia. Zé Felipe largou o celular na cama, passou as mãos no rosto e respirou fundo. O coração acelerado não o deixava descansar. Pensou na filha, na imagem de Maria Alice no hospital, e em Virgínia, sempre forte, mas também sempre no centro das atenções. Aquelas palavras dela ainda ecoavam. Maria Alice precisava de você hoje e você não estava. Não conseguiu segurar. Pegou novamente o telefone e retornou a ligação. Virgínia atendeu no segundo toque, ainda irritada. O que foi, Zé? Vai dizer que eu tô errada? A voz dele saiu firme, mas controlada. Virgínia, você sabe muito bem que não tinha necessidade. Foi só uma consulta normal, exames de rotina. Não tinha por que eu estar lá. Você sabe o que ia acontecer se eu fosse. Jornalistas iam transformar aquilo em um grande acontecimento, como se fosse algo grave. E não era. Ela mordeu os lábios, tentando conter a raiva. Então, por causa da imprensa, você não foi ver sua filha? Não é isso! É porque eu não gosto de expor meus filhos. Eu tento proteger a Maria Alice, tento manter a vida dela longe desse circo. Diferente de você, Virgínia se ajeitou no sofá indignada. Diferente de mim? Agora vai dizer que eu sou a culpada de tudo? Virgínia, olha ao redor. Você transforma cada detalhe da vida da nossa filha em mídia. Esse momento no hospital. Precisava filmar.
Precisava mostrar nos stories? Não era sobre engajamento, era sobre a saúde dela. Mas você pegou um exame simples e transformou em pauta nacional. O tom dele era carregado de frustração. Do outro lado, Virgínia ficou em silêncio por alguns segundos. Eu fiz porque estavam especulando, Zé. Estavam inventando que nossa filha estava mal, que era grave. Eu precisava mostrar a verdade. Precisava acalmar quem me acompanha. Ou precisava de números, Virgínia. Você sabe que cada vez que aparece chorando ou mostrando a Maria Alice, o engajamento sobe. E isso me dói, porque eu não quero ver minha filha crescendo como produto de internet. As palavras dele cortaram fundo. Virgínia respirou fundo, mas não recuou. Engajamento? Você acha que eu penso nisso quando se trata da nossa filha? Eu penso em mostrar realidades, Zé. As mães que me seguem confiam em mim. Se inspiram. Eu sou verdadeira. Se escondo, vira fofoca. Se mostro, você diz que é mídia. Então, no que eu faço? Ele não respondeu de imediato. Do outro lado, Zé Felipe olhava para a parede branca perdido. Eu só queria que ela fosse prioridade sem virar notícia. Só isso. Queria que fosse sobre ela, não sobre a imagem que o mundo vai ver. Quando a ligação terminou, um silêncio profundo tomou conta da sala. Virgínia ficou parada, olhando para o celular em suas mãos. As palavras de Zé Felipe ainda ecoavam em sua mente como um soco inesperado. Eu só queria que ela fosse prioridade sem virar notícia. Ela respirou fundo, tentando encontrar um argumento para se justificar, mas nada vinha. Pela primeira vez em muito tempo se calou. No fundo, sabia que ele tinha razão. Sabia que sua pressa em mostrar tudo para os seguidores muitas vezes passava a impressão errada, que a exposição vinha antes do cuidado. E embora isso não fosse verdade em seu coração, era assim que o mundo enxergava. No quarto ao lado, Maria Alice dormia tranquila. Virgínia entrou devagar, observando a filha encolhida entre os travesseiros. Tocou levemente seus cabelos, deixando escapar uma lágrima silenciosa. Eu amo você, meu amor. Mais do que qualquer coisa, sussurrou, sentindo um aperto no peito. Mas ao mesmo tempo, não conseguia negar. Amava também o brilho, a fama, os números nas telas. Desde muito jovem havia se acostumado com a rotina de likes, seguidores e engajamento. Era seu trabalho, sua vida. Só que, entre um stories e outro, talvez tivesse esquecido o quanto isso pesava sobre quem não escolheu essa exposição. Seus filhos. Enquanto isso, em Goiânia, Zé Felipe guardava o celular no bolso, ainda incomodado. Ele não era perfeito, longe disso, mas dentro de si tinha uma certeza. Sempre faria de tudo para proteger os filhos, ainda que fosse em silêncio, sem manchetes, sem câmeras. Era a forma dele de amar. Naquele momento, as diferenças entre os dois se mostravam claras como nunca. Virgínia, mesmo com o coração de mãe, vivia para compartilhar, dividir, transformar experiências em inspiração, mas também em mídia. Já Zé Felipe preferia resguardar, proteger, manter longe da curiosidade alheia. No fundo, ela sabia. Estava errada em transformar uma simples consulta em espetáculo. Poderia ter sido mais discreta. Poderia ter protegido mais a privacidade da filha. Mas não teve coragem de admitir isso ao telefone. E agora, sozinha no quarto iluminado apenas pela luz fraca do abajur, encarava a própria consciência. Pegou o celular novamente e abriu as redes sociais. Os comentários seguiam intensos. Força, Maria Alice. E cadê o pai nessa hora? E a Virgínia sempre firme, mas o Zé distante. Ela leu tudo em silêncio. Não rebateu, não gravou stories, não sorriu para a câmera. Apenas fechou o aplicativo pela primeira vez, deixando o mundo lá fora sem resposta. Deitou-se ao lado da filha, abraçando-a forte. E ali no silêncio, reconheceu a verdade que mais doía. Amava os filhos profundamente, mas sua necessidade de status e fama muitas vezes vinha na frente. Era uma batalha interna que ela ainda não sabia como vencer. A noite avançava em São Paulo. A cidade, sempre barulhenta, parecia adormecer, mas na casa de Virgínia Fonseca, o silêncio era incômodo. Ela permanecia deitada ao lado de Maria Alice, que respirava profundamente, entregue ao sono tranquilo das crianças. O contraste era doloroso. Enquanto a filha dormia em paz, o coração de Virgínia pulsava acelerado, carregado de pensamentos que não davam descanso. Do outro lado, em Goiânia, Zé Felipe também não conseguia relaxar. Havia falado o que pensava, abrido o peito, e pela primeira vez sentia que suas palavras tinham realmente atingido Virgínia. Mas junto do alívio vinha o peso da dúvida. Será que tinha sido duro demais?
Será que, em sua tentativa de proteger a filha, acabava se afastando ainda mais da mulher que, apesar de tudo, ainda fazia parte da sua vida? E enquanto os dois mergulhavam em reflexões, a internet não perdoava. Os rumores de que o casal havia discutido começaram a se espalhar. Um perfil de fofoca, famoso por ter fontes próximas, soltou a bomba. Exclusivo. Fontes afirmam que Virgínia e Zé Felipe tiveram uma forte discussão por telefone após a internação de Maria Alice. O motivo? A ausência do cantor no hospital. Testemunhas dizem que o clima entre os dois é de tensão. Bastou essa publicação para incendiar os comentários. Milhares de curtidas em minutos, compartilhamentos e, claro, especulações. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. O Zé é sempre distante, nunca aparece. A Virgínia só pensa em engajamento. O Zé é quem tem razão. Quem sofre no meio disso tudo é a criança. Virgínia, já acostumada com esse tipo de exposição, pegou o celular para ler as mensagens. Normalmente teria gravado stories para rebater, mas naquela noite não conseguiu. Ficou apenas olhando para a tela, vendo sua vida sendo debatida como se fosse uma novela da qual todos participavam. Ela fechou os olhos e se perguntou: será que eu realmente transformei um momento da minha filha em mídia? Será que o Zé tem razão? A dúvida corroía. Sempre acreditara que compartilhar era uma forma de conexão. Mas agora a linha entre realidade e espetáculo parecia cada vez mais tênue. Enquanto isso, Zé Felipe recebia ligações de amigos próximos e até mensagens de fãs cobrando uma posição. Ele não queria se expor. Nunca gostou de entrar em discussões públicas. Mas dessa vez estava diferente. Era sua relação com a filha que estava em jogo. E a narrativa que corria online o colocava como um pai ausente. Na manhã seguinte, Poliana ligou para o filho. Zé, eu sei que você quer proteger, mas o silêncio pode ser perigoso. Estão dizendo que você não se importa com a Maria Alice. E isso não é verdade. Ele suspirou do outro lado da linha. Mãe, eu não quero entrar nesse jogo. Não quero transformar minha filha em pauta. O que eu faço? Mostre que você está presente, mas do seu jeito. As pessoas precisam ver isso, nem que seja um gesto simples. As palavras da mãe ficaram ecoando. Zé não queria se render às pressões da internet. Mas também não suportava a ideia de ser visto como alguém que não ligava para a própria filha. Enquanto isso, Virgínia recebia mensagens de assessores sugerindo que se pronunciasse para controlar a narrativa. Mas ela hesitava. Pela primeira vez, não tinha certeza se devia falar ou se o silêncio era a resposta mais sábia. No fim da tarde, algo inesperado aconteceu. Um vídeo curto começou a circular nos perfis de fofoca. Era um trecho de áudio, gravado de forma clandestina, no qual se ouvia claramente a voz de Zé Felipe dizendo: você transforma tudo em mídia. Eu não quero ver minha filha crescendo como produto da internet. O vazamento caiu como uma bomba. Em poucas horas, o áudio estava em todos os lugares, acompanhado de manchetes chamativas. Zé Felipe acusa Virgínia de usar filha para engajamento. Casal em crise. Áudio vazado expõe briga entre Virgínia e Zé Felipe. A reação foi imediata. Parte do público ficou do lado de Zé, dizendo que ele estava certo em querer preservar a filha. Outra parte criticava a forma como ele havia exposto a mãe da criança, mesmo sem querer. Virgínia, ao ver o vídeo, sentiu o chão sumir sob seus pés. Não era apenas uma discussão íntima agora. Era público, viral, comentado por milhões. Entrou no quarto, olhou para Maria Alice brincando despreocupada e sentiu um peso imenso nos ombros. Até onde isso vai? Até onde eu mesma permiti que fosse. Naquela noite, deitada novamente ao lado da filha, Virgínia tomou uma decisão silenciosa. Pela primeira vez, não iria correr para as redes sociais, não iria se justificar nem se explicar. Precisava pensar. Precisava entender onde terminava o amor de mãe e onde começava a obsessão pelo brilho das câmeras. Do outro lado, em Goiânia, Zé Felipe também refletia. O áudio havia vazado, a briga estava exposta, mas dentro dele a maior preocupação não era com a opinião pública. Era com a filha. Era com a mulher que, apesar de todos os erros, ainda fazia parte da sua vida e assim, separados por quilômetros de distância, mas ligados por uma dor comum. Os dois encaravam uma pergunta que nem mesmo a fama poderia responder. O que vem primeiro, a família ou a imagem? Zé Felipe é detonado por ausência no hospital. Virgínia expõe tudo, Zé Felipe sumiu. Polêmica explode na família. Em São Paulo, um simples exame de rotina com Maria Alice virou um turbilhão.
Bastou Virgínia aparecer no hospital para as redes sociais explodirem em especulações. Estaria a filha doente? Enquanto Poliana e Leonardo surgiram para apoiar, a ausência de Zé Felipe virou alvo de críticas pesadas. Nos bastidores, uma ligação tensa entre o casal trouxe à tona verdades dolorosas. Amor de pai versus exposição, proteção versus fama. E quando um áudio íntimo vazou, a briga ganhou dimensões inesperadas. Afinal, o que pesa mais? A imagem diante do público ou o verdadeiro valor da família? Era uma manhã comum em São Paulo. O céu encoberto, típico da cidade, parecia anunciar apenas mais um dia corrido na vida de Virgínia Fonseca. Ao lado dela, no banco de trás do carro, estava a pequena Maria Alice, brincando com sua boneca favorita. O destino, um hospital renomado no bairro dos Jardins, para algo aparentemente simples, um exame de rotina. Filha, vai ser rapidinho, só um check-up, disse Virgínia com aquele sorriso que misturava carinho e preocupação de mãe. Mas em tempos de redes sociais, nada é simples na vida de uma das influenciadoras mais acompanhadas do Brasil. Bastou alguns seguidores a reconhecerem na entrada do hospital para que as primeiras fotos fossem tiradas, acompanhadas de legendas alarmantes. Urgente. Virgínia leva Maria Alice às pressas ao hospital em São Paulo. A notícia correu como fogo em palha seca. Em minutos, os portais de fofoca começaram a publicar manchetes chamativas. Comentários se multiplicavam. Será que a menina está doente? E o que será que aconteceu? Sem forças para a pequena Maria Alice. Enquanto isso, dentro da sala de espera, Virgínia permanecia tranquila, distraindo Maria Alice com desenhos no celular. Para ela, aquilo não passava de um compromisso normal de mãe responsável. Mas no lado de fora, a realidade era outra. Fotógrafos já se aglomeravam, jornalistas ligavam freneticamente e as hashtags "Ó Movimento no Hospital em São Paulo" só aumentava. Cada nova foto que surgia nas redes sociais alimentava teorias, e os comentários se multiplicavam a cada segundo. Enquanto Virgínia tentava manter a calma, segurando firme a mão de Maria Alice, o inesperado aconteceu. Poliana Rocha e Leonardo também estavam na cidade, por coincidência. Tinham vindo para compromissos pessoais e, ao saberem da internação de um dia para exames, não pensaram duas vezes em aparecer. Poliana entrou sorridente no quarto, trazendo um ar de alívio. "Minha netinha linda, a vovó veio ficar com você", disse, abraçando Maria Alice com delicadeza. Virgínia se emocionou. Apesar de algumas diferenças do passado, ver Poliana naquele papel de avó presente a fez respirar mais leve. Leonardo, sempre mais discreto, ficou ao lado, observando atentamente. Ele sabia que em momentos como aquele a família precisava se unir, mesmo que fosse apenas por algumas horas de acompanhamento hospitalar. Do outro lado, em Goiânia, Zé Felipe estava em estúdio gravando quando recebeu a ligação de sua mãe. Poliana explicou detalhadamente. "Filho, está tudo bem, não é nada grave. São só exames. Mas achei importante te contar." Zé ouviu em silêncio. Por dentro, uma mistura de alívio e incômodo. Alívio, porque sabia que a filha não corria perigo. Incômodo, porque estava cada vez mais difícil lidar com a distância entre ele e Virgínia. Evitava encontros diretos. Não queria encarar conversas que ainda doíam. "Tá certo, mãe. Obrigado por estar aí. Se for só isso mesmo, eu vou ficar aqui em Goiânia. Melhor não ir agora", respondeu, tentando soar firme. A decisão, porém, não ficou restrita à família. Assim que os portais de fofoca perceberam que Leonardo e Poliana estavam no hospital, mas Zé Felipe não, os comentários explodiram. Como assim o pai não foi ver a filha no hospital? Zé Felipe em Goiânia e não veio por Maria Alice? Inacreditável. A avó e o avô foram, mas ele não apareceu. Tá estranho isso aí. Virgínia, mesmo focada em acalmar Maria Alice e conversar com os médicos, não pôde deixar de notar as críticas nas redes sociais. Sabia que aquilo poderia se transformar em mais um turbilhão de especulações. No entanto, decidiu não rebater de imediato. Com frieza estratégica, pensou: quanto mais falarem, mais atenção esse assunto vai ter. No momento certo, eu vou falar e mostrar a verdade. Enquanto isso, Poliana se desdobrava no papel de avó, acompanhava os exames, fazia brincadeiras para distrair Maria Alice e, discretamente, oferecia apoio emocional para Virgínia. Leonardo, ao lado, mostrava aquela serenidade que só um pai experiente tem, como quem dizia sem palavras: estamos juntos. Não importa o que aconteça. Mas do outro lado, em Goiânia, Zé Felipe já sentia o peso da pressão. Mensagens chegavam no celular.
Manchetes o marcavam indiretamente, e fãs cobravam explicações. O silêncio dele, que antes parecia uma forma de evitar desgaste, agora começava a ser interpretado como descaso. O dia que deveria ser apenas de exame simples se transformava em palco de especulações, julgamentos e questionamentos sobre a família. E, sem perceber, cada um dos envolvidos começava a desempenhar um papel maior do que imaginava nessa história que estava apenas começando. De volta em casa, em São Paulo, após um dia intenso no hospital, Virgínia Fonseca tentava aparentar tranquilidade. Maria Alice já dormia profundamente no quarto, exausta após os exames. A casa estava silenciosa, mas o coração de Virgínia não. A cada notificação que chegava no celular, mais críticas surgiam. Cadê o pai? E por que só a mãe e os avós estiveram presentes? Zé Felipe nem apareceu para ver a filha. Ela respirou fundo, apoiou-se na bancada da cozinha e decidiu. Não dava mais para engolir aquele silêncio. Pegou o celular e discou o número de Zé Felipe. Ele atendeu rápido, mas com a voz carregada de cansaço. Oi, Virgínia. Como tá a Maria Alice? Tá bem, graças a Deus. Dormindo agora. Mas e você, Zé? Por que não foi ao hospital ver a sua filha? Disse, sem rodeios. Do outro lado da linha, um breve silêncio. Zé Felipe fechou os olhos como se procurasse forças para responder. Virgínia, eu já sabia que não era nada grave. Minha mãe me contou. Achei melhor não aparecer para não gerar mais confusão. A voz dela endureceu. Mais confusão? O que gera confusão é você não estar presente. Hoje todo mundo viu a sua ausência. Você acha que o que os outros vão falar não me atinge? Estão dizendo que você não foi porque estava ocupado em agradar a sua nova namorada. Zé Felipe suspirou irritado. Ah, pronto. Já começaram com isso também? Virgínia, você sabe que não é bem assim. Sei o que, Zé? Que a sua prioridade não foi a nossa filha hoje. Que preferiu se esconder, em vez de mostrar que estava ao lado dela. E eu é que fiquei aqui segurando tudo sozinha, enquanto você... Ela parou, a voz embargada. Enquanto você tá aí vivendo outra vida. Ele apertou o telefone contra o ouvido, sentindo a acusação como uma facada. Você acha mesmo que eu não me importo? Que eu não passo noites pensando nela, em tudo isso? Eu só não queria transformar um exame de rotina em espetáculo, só isso. Virgínia não se conteve. Espetáculo? A vida da nossa filha não é espetáculo, Zé. Ela é prioridade. E quando você não aparece, sabe o que acontece? Eu viro o alvo sozinha. E você? Você dá brecha para falar em que está mais preocupado em agradar outra pessoa do que cuidar da própria filha. Do outro lado da linha, o silêncio voltou. Zé Felipe não tinha resposta imediata. Sentia-se acuado, dividido entre a vida que tentava reconstruir e o peso da cobrança pública. Virgínia encerrou. Eu não ligo para fofoca, mas eu ligo para a verdade. E a verdade é que Maria Alice precisava de você hoje, e você não estava. Pense nisso. Ela desligou o telefone sem esperar resposta. Ficou alguns segundos olhando para a tela apagada, respirando fundo. Lá fora, os rumores cresciam. Dentro dela crescia algo maior. A certeza de que aquele capítulo da vida deles estava longe de chegar ao fim. O silêncio pesava no quarto de hotel em Goiânia. Zé Felipe largou o celular na cama, passou as mãos no rosto e respirou fundo. O coração acelerado não o deixava descansar. Pensou na filha, na imagem de Maria Alice no hospital, e em Virgínia, sempre forte, mas também sempre no centro das atenções. Aquelas palavras dela ainda ecoavam. Maria Alice precisava de você hoje e você não estava. Não conseguiu segurar. Pegou novamente o telefone e retornou a ligação. Virgínia atendeu no segundo toque, ainda irritada. O que foi, Zé? Vai dizer que eu tô errada? A voz dele saiu firme, mas controlada. Virgínia, você sabe muito bem que não tinha necessidade. Foi só uma consulta normal, exames de rotina. Não tinha por que eu estar lá. Você sabe o que ia acontecer se eu fosse. Jornalistas iam transformar aquilo em um grande acontecimento, como se fosse algo grave. E não era. Ela mordeu os lábios, tentando conter a raiva. Então, por causa da imprensa, você não foi ver sua filha? Não é isso! É porque eu não gosto de expor meus filhos. Eu tento proteger a Maria Alice, tento manter a vida dela longe desse circo. Diferente de você, Virgínia se ajeitou no sofá indignada. Diferente de mim? Agora vai dizer que eu sou a culpada de tudo? Virgínia, olha ao redor. Você transforma cada detalhe da vida da nossa filha em mídia. Esse momento no hospital. Precisava filmar. Precisava mostrar nos stories. Não era sobre engajamento. Era sobre a saúde dela.
Mas você pegou um exame simples e transformou em pauta nacional.